No meio do deserto, 2 helicópteros deixam Danica e outros 3 vampiros perto de um templo. Lá dentro, eles retiram um tijolo do chão, revelando um caminho secreto e descobrem inscrições numa parede com 4.000 anos, indicando o berço da civilização. De repente, um buraco surge no chão e uma mão agarra um dos vampiros, puxando-o para baixo. Os outros tentam resgatá-lo, mas percebem que sua cabeça sumiu antes do corpo pegar fogo e virar cinzas. Nesse momento, uma criatura feroz surge do buraco. Enquanto isso, na cidade grande, um depósito explode ao ser atacado por Blade, um caçador de vampiros. Ele é um híbrido de vampiro, o que significa que tem habilidades sobre-humanas, mas ainda pode andar sob o sol e resistir à prata. No entanto, ninguém acredita na história dele sobre vampiros matando pessoas, e a polícia está esperando por um erro para prendê-lo como assassino. Alguns vampiros tentam fugir do depósito, mas Blade é incrivelmente rápido, desviando do carro deles antes de fazê-lo explodir. Em seguida, luta contra os outros vampiros mano a mano, transformando-os em cinzas em segundos. Seu melhor amigo, Whistler, aparece com um caminhão para trazer o carro de Blade, que ele usa para perseguir 2 vampiros que estão escapando em veículos. Eles trocam tiros na estrada e Blade consegue atropelar um dos motociclistas, fazendo o outro cair pela janela para que Blade o derrote. De repente, o primeiro vampiro volta e pula no carro, mas Blade o mata rapidamente também. 2 vampiros restam num carro à frente, então Blade acende os faróis do seu próprio carro para queimá-los. Um morre, mas o outro consegue se esconder. Em seguida, Blade empurra o carro deles com o seu para fazê-lo capotar, e quando ele sai, descobre que o vampiro restante foi empalado com prata, mas não virou cinzas. O vampiro revela que é apenas um humano usando presas falsas, e isso era uma armadilha. Blade está sendo gravado por Danica para ter prova de que matou um civil inocente. Logo, os policiais se aproximam e Blade foge. Depois, Blade volta para seu esconderijo e Whistler lhe dá um presente. Um inalador especial para que ele possa tomar o soro que controla sua sede mais facilmente. Enquanto isso, Danica envia o vídeo para o FBI antes de ir para casa, onde descobre que a criatura trazida do templo já se alimentou de 5 pessoas. Danica vai verificar e vê que ele assumiu uma forma mais humana, usando o nome de Drake. Ele acha que os vampiros modernos são uma sombra do antigo poder, mas Danica quer que ele guie a comunidade vampírica e mate Blade. Na estação de trem, um grupo de jovens vampiros está se divertindo quando vê uma mulher com um bebê esperando o trem sozinha. Eles imediatamente a cercam e começam a agredi-la, mas quando pegam o bebê, descobrem que é um boneco. De repente, um dos vampiros vira cinzas, e a mulher revela ser Abigail, uma caçadora de vampiros. Com grandes habilidades marciais e armas especializadas, ela mata os vampiros um por um até restar apenas cinzas. Mais tarde, Whistler sai do esconderijo para comprar o jornal, que já está falando do caso de Blade. Isso permite que o FBI o siga, e no meio da noite, os agentes atacam o esconderijo. Depois de mandar Blade correr, Whistler ativa a autodestruição de todos os seus computadores, abrindo fogo contra os agentes que conseguem feri-lo na perna. Blade também encontra agentes em seu caminho e luta com eles mano a mano, enquanto Whistler recebe outro tiro. Encurralado, Whistler não tem escolha, a não ser ativar um explosivo para destruir todo o equipamento deles, morrendo no processo. Blade pula do prédio antes de explodir, então é cercado por agentes e tem que se render. Mais tarde, na delegacia, os agentes do FBI zombam de Blade por acreditar em vampiros e o acusam de ser um serial killer. Depois, o deixam nas mãos do Dr. Vance, que realiza a avaliação mental. Ele trata Blade como uma pessoa louca, fazendo perguntas bobas como o nome do presidente para verificar o entendimento de Blade da realidade. Vance declara Blade psicótico, e enquanto o FBI e a polícia discutem quem deve ter a custódia de Blade, Vance o injeta com tranquilizantes. Nesse momento, Blade percebe que Vance é um familiar, ou seja, se comprometeu com um líder vampiro. Ele confirma isso mostrando sua tatuagem, revelando que o agente do FBI também a tem. Tudo faz parte do plano de Danica para se livrar de Blade. Nesse momento, Danica e alguns outros vampiros, como Jarko, chegam à delegacia fingindo ser a equipe de transferência. Blade está muito fraco para se defender, mas de repente a janela é estilhaçada e um dos vampiros é queimado. É outro caçador de vampiros chamado Hannibal, que começa imediatamente a lutar contra os vampiros, matando alguns deles, enquanto Danica foge. Jarko consegue empurrar Hannibal contra a parede, mas a distração permite que Blade use seu inalador e finalmente se recupere. Ele chuta Jarko para longe e pega suas coisas antes de se juntar a Hannibal nos corredores, onde começam a lutar contra um bando de policiais com a ajuda de Abigail, que se revela filha de Whistler. Logo, eles se veem cercados por policiais e vampiros, então Blade escapa pelo teto, enquanto Abigail usa um arco especial para abrir caminho através do grupo de vampiros. A dupla consegue chegar lá fora e vê Blade pulando pela janela, explicando que voltou para pegar sua espada. Do lado de fora, há policiais esperando por eles também, mas de repente, Dex aparece para buscá-los. O trio foge numa van, apenas para perceber Jarko correndo atrás deles, então Abigail atira nele com uma flecha para fazê-lo cair. Momentos depois, Blade é levado para um novo esconderijo e descobre que Abigail formou sua própria equipe de caçadores de vampiros chamada Night Stalkers, graças a tudo o que aprendeu com seu pai. Os outros membros são o designer de armas Regis,
a cientista cega Summerfield e sua filha pequena, Zoe. Na verdade, foi Summerfield quem projetou o novo inalador de Blade, e Whistler queria que Blade trabalhasse com eles. Hannibal revela que costumava ser um vampiro e um animal de estimação de Danica até Abigail o resgatar e Summerfield o curar. Mas Blade não está interessado porque os vê como amadores e crianças. Então, o grupo mostra a Blade algumas relíquias antigas, revelando que a lenda de Drácula é real e ele existe há 7.000 anos. Ele usou diferentes nomes ao longo do tempo, e agora ele é o cara que Danica chama de Drake. Drácula é o vampiro original e é tão poderoso que o sol não o afeta. Na verdade, enquanto a equipe discute isso, Drake sai durante o dia para aprender mais sobre a sociedade moderna. Eventualmente, ele chega a uma loja gótica e fica indignado com toda a mercadoria boba de Drácula, incluindo um brinquedo adulto vampiro. Ofendido, ele decide jogar um dos atendentes pela janela e se alimentar do outro. De volta à equipe, Summerfield revela que está trabalhando em uma arma biológica que ela chama de Daystar, um vírus que ataca especificamente vampiros. Infelizmente, a letalidade do vírus ainda é irregular, então eles precisam de um DNA melhor para trabalhar. O sangue de Drácula ainda é puro e não afetado por gerações de mutação, então eles precisarão de uma amostra dele. Para chegar a Drake, Blade acha que deveriam lidar primeiro com os familiares. Antes de saírem, Red lhes entrega várias armas novas e legais, incluindo um arco UV. A equipe começa a visitar todos os tipos de familiares que encontram seguindo a tatuagem. Eles os derrotam, mas nenhum deles tem informações úteis. Após muitas lutas sem sentido, o trio está pendurando um familiar à beira de uma ponte quando o cara recebe subitamente uma ligação de Vance. Finalmente, tendo um nome, eles deixam o familiar cair até a morte e vão para o escritório de Vance, batendo em ainda mais guardas em cada andar. Muitos mais humanos são nocauteados até encontrarem Vance, mas antes de poderem falar, Hannibal percebe que o verdadeiro Vance está morto atrás de uma mesa. O Vance na frente deles é Drake, que rapidamente muda de forma e desvia do tiro de Abigail para capturar Hannibal. Depois de esfaquear Hannibal, Drake pula pela janela e Blade o segue imediatamente. Eles correm pela cidade até invadirem um prédio e, após destruir vários apartamentos, chegam ao telhado, onde Blade descobre que Drake sequestrou um bebê. Drake confirma que foi trazido de volta porque os outros vampiros querem poder andar ao sol também. Então, ele joga o bebê, desaparecendo enquanto Blade pega a criança. Enquanto isso, Abigail cura a ferida de Hannibal e diz para ele não desistir. Mas quando voltam ao esconderijo, ela não consegue deixar de ficar chateada pela perda de seu pai. Drake volta para Danica e decide se alimentar dela. Em seguida, Summerfield informa a equipe que localizou o laboratório dos vampiros na Biomedical Enterprises. Ela também baixou uma cópia de suas compras recentes, que incluem coisas curiosas, como suplementos de crescimento de medula óssea e enzimas de sequenciamento genético. Blade e Abigail decidem investigar e chegam a um galpão no meio do nada. De repente, o agente do FBI chega com seu líder vampiro. Então Blade a mata imediatamente e força o agente a compartilhar respostas. O cara abre o prédio e revela centenas de humanos em estase, todos conectados como doadores contínuos de sangue. Esta é a solução final dos vampiros. Em vez de caçar sangue como animais selvagens, eles criaram uma instalação de fazenda de sangue. Um Blade furioso atira no agente e depois obriga o técnico de computadores a desligar a instalação, matando todos os humanos adormecidos. No esconderijo, o resto da equipe está relaxando de diferentes maneiras e não percebe Whistler entrando no prédio. Ele se aproxima de Hannibal, que está confuso até que Whistler agarra seu rosto e ele percebe que isso é realmente Drake. Segundos depois, Summerfield ouve um barulho e vai investigar, apenas para encontrar uma bola coberta de sangue. Ela diz a Zoe para se esconder enquanto continua investigando, sem perceber que está passando ao lado dos corpos de Dex e Hedges. De repente, Drake a encontra e em seu esconderijo, Zoe ouve a mãe gritar. Ela se pergunta se é seguro sair, mas de repente encontra seu caminho bloqueado por Drake. Momentos depois, Blade e Abigail voltam e encontram Hedges, Dex e Summerfield todos mortos, mas Hannibal e Zoe estão desaparecidos. O corpo de Summerfield foi pendurado para imitar Jesus, e Drake deixou uma mensagem ameaçadora com o sangue dela. Enquanto isso, Hannibal acorda acorrentado ao chão na toca do vampiro. Há um cachorrinho pomerânia fofo lambendo seu rosto, apenas para de repente revelar uma boca monstruosa. Danica e Jarko entram e confirmam que eles estão fazendo cachorros vampiros antes de começarem a bater em Hannibal, perguntando sobre os planos de Blade. Quando Hannibal se recusa a falar, Danica ameaça transformá-lo em vampiro novamente e deixá-lo com sede, até que ele não tenha escolha a não ser se alimentar de Zoe. De volta a Abigail, ela está lidando com sua tristeza praticando seu tiro com arco, mostrando todos os tiros perfeitos. Blade de repente sente uma presença no prédio. É Calder, outro membro da equipe.
Ele tem uma mensagem de vídeo que Summerfield enviou antes de ser morta, explicando que desenvolveu uma cepa funcional do vírus Daystar, que agora está em posse de Calder. Se eles injetarem em Drake, vai se misturar com seu sangue e matar todos os vampiros na área. No entanto, eles não têm certeza de como afetará Blade, porque ele é um híbrido. Com esse aviso curto, Calder conseguiu fazer apenas um projétil com o vírus Daystar. Então Abigail terá que fazer valer a pena. Como todos os membros da equipe têm um rastreador implantado em seus corpos para emergências como esta, Abigail consegue encontrar facilmente a localização de Hannibal. Ela e Blade pegam o máximo de armas que podem carregar e partem. Na toca dos vampiros, os monstros continuam batendo em Hannibal, porque ele ainda se recusa a falar. De repente, eles começam a tossir cinzas, porque Abigail colocou prata líquida no sistema de ar-condicionado. Então Blade desce pelo teto de vidro e começa a lutar contra os vampiros enquanto Abigail resgata Hannibal. Blade logo é cercado por guardas também, mas não tem dificuldade em afastá-los e continua avançando para lutar contra mais vampiros, queimando-os com armas especiais. Abigail junta-se à luta e começa a derrubar mais guardas enquanto procura por Zoe. Depois de matar alguns vampiros também, ela finalmente encontra Zoe. Um vampiro aproveita a chance para agarrá-la por trás, mas Abigail usa o arco UV para destruí-lo. Enquanto isso, Hannibal pega suas coisas de volta e tenta entrar na batalha, apenas para se deparar com um bando de cachorros vampiros. Ele foge imediatamente e no último segundo dá um salto, enganando os cães para que pulem pela janela. No entanto, ele dá um passo para trás e cai acidentalmente de volta em sua cela, onde Jarko o encontra e começa a lutar com ele mano a mano. No início, parece que Hannibal está em desvantagem, mas quando Jarko está prestes a mordê-lo, Hannibal coloca um explosivo em sua boca e o queima. Depois, Blade encontra Drake e eles começam a lutar com espadas. Ambos são guerreiros muito habilidosos e a luta continua sem que nenhum deles consiga acertar um golpe. Alguns dos vampiros querem atirar em Blade para ajudar seu mestre, mas Abigail aparece para matá-los com seu arco. Logo, Danica aparece com uma arma também, mas Hannibal a derruba para impedi-la, desencadeando uma luta com ela. De repente, Blade chuta Drake pela janela. Então, depois de um salto longo, ambos largam suas espadas e começam a lutar mano a mano. Drake derruba Blade no chão com grande força antes de começar a se transformar em sua forma monstruosa. Blade tenta retaliar com alguns chutes e socos, mas Drake é muito forte e continua jogando-o para longe. Quando Drake recupera sua espada e está pronto para matar Blade, Abigail finalmente atira a flecha com o vírus. Mas infelizmente Drake a pega e a deixa cair. Abigail continua distraindo Drake com flechas normais, enquanto Blade pega o vírus para finalmente injetar em Drake. Drake rosna de dor enquanto o vírus se combina com seu sangue e jorra para fora de seu corpo para então matar todos os vampiros no prédio, incluindo Danica. Enquanto todos os vampiros lentamente viram cinzas, Drake recupera sua forma humana e elogia Blade por lutar com honra antes de morrer. De repente, dezenas de agentes do FBI entram no prédio e encontram tudo destruído e nenhum corpo, exceto o de Blade. Em algum momento depois, a divisão de ciências do FBI se prepara para realizar uma autópsia em Blade, mas ele acorda de repente. Enquanto ele começa a derrubar todos, é explicado que o vírus não matou Blade porque a metade humana de seu coração não parou de bater, apenas desacelerou, fazendo com que ele entrasse em um estado de coma até que seu corpo estivesse pronto para lutar novamente. Blade escapa em uma moto, pronto para começar uma nova vida. Obrigado por assistir. Considere se inscrever nesse canal e marcar como gostei, caso ainda não tenha marcado. Deixe também a sua sugestão nos comentários abaixo dos próximos filmes ou temas que gostaria de assistir por aqui. Te vejo no próximo vídeo.